Então, tá bom. Ah, pessoal, então na aula passada, a prof estava explicando para vocês sobre os rumos e azimutes, né? Sim. Sim. Vocês viram que eu postei lá umas atividades no Google Sala de Aula? Sim. Ok. Então, assim, conseguiram fazer, tentaram fazer, não conseguiram, como é que foi? Eu queria um feedback de vocês. Eu fiz, Foi prof. tranquilo. Não tenho certeza se tá certo, mas fiz. Tá. Uhum. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que você tem que anotar o nome no chat, tá? O nome e a turma para poder fazer o controle da chamada daí, tá? Eu não vou ficar, tipo, perguntando o nome de um por um pra gente não perder tempo, tá? Vou tomar um chimarrão aqui pra passar um pouco do frio, né, gente? Que é isso, esse frio, né? Beleza, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. O que eu pensei para hoje, tá? Eu não vou ainda entrar num conteúdo novo, tá? Eu vou dar sequência nesse conteúdo de rumos e azimutes. Então, eu vou pegar esses exercícios que eu postei lá para vocês, certo? E eu vou desenvolver com vocês daí, tá bom? Prof, isso não é de topo. Sim, mas é desenho topo agora. É, achei que era construção agora. Não É desenho, construção agora, prof. mas tanto faz, né, gente? É assim. Vocês preferem seguir com topo ou querem construção? Então, para mim, tanto faz. Tanto faz, prof. É A topo. gente tava, tipo, meio perdido, porque tu tinha começado, daí a gente achou que tinha errado as contas, sabe? Tá. Deixa eu pegar aqui, então. Só um pouquinho. Aqui. Vou abrir um quadrinho novo aqui. Bom, então assim, gente, sempre para fazer essas continhas de desenho e topografia, vocês têm que ter aquele guiazinho lá que a prof montou para vocês aquele dia, né? Aquele mapa, aquele gráfico, né? Até tinha uma questão ali que falava em gráfico, que pedia para fazer um gráfico, mas não precisava fazer o gráfico em si, tá? Era só as continhas mesmo, tá? Então, era esse aqui que a gente estava fazendo aquele dia, ó, lembram? Então, a gente vai precisar desse gráfico aqui para fazer, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. A gente vai precisar disso aqui, ó, para fazer, ó, pessoal. Basicamente, é isso aqui, ó, tá? O prof ensinou vocês a lidar na calculadora, a aula passada também, né? Estão conseguindo usar a calculadora científica? Sim. Sim. Tá dando certo? Então, tá bom. Então, é isso que a gente tem aqui, né, ó, pessoal? Se ele tá no primeiro quadrante, se tá no segundo, no terceiro, no quarto. Então, no primeiro é rumo igual a azimuth, no segundo, rumo é o 180 menos o rumo, no terceiro, 180 mais o rumo, e no quarto, 360 menos o rumo, né? Daí, o que que a gente vai pegar? A gente vai pegar a nossa tabela lá. Deixa eu pegar aqui. Que era essa aqui que eu postei lá, né? Eu vou começar a fazer com vocês a primeira questão ali, né? Essa aqui, ó.
A número 3, tá? Número 3 é a mais fácil, no caso, que é só passar de rumo para azimuth. Então, vamos lá. Pronto. Deixa eu pegar minha caneta aqui, minha caneta da mesinha. Tá, vamos lá, pessoal. Então, o que que a gente tem? NW. NW tá no último quadrante, ó, né? Sempre quando vocês forem fazer, pegam isso aqui, ó, pessoal. Esse resumo aqui que é bem tranquilo, ó. Então, eu vou olhar aqui, ó. O rumo tá no NW, eu vou fazer o quê? Vou fazer 360 menos o rumo, né? Certo? Então, eu posso fazer isso de forma manual, né? Quem ainda não tem a calculadora, só vai fazer 360, 0,000, menos o rumo, né? Que é 42, 15 e 20. Daí, quem não tem, que tem que fazer de forma manual, não esquece que aqui tem que emprestar 1 grau para os minutos. Daí, aí aqui tem que emprestar 1 minuto para os segundos, né? Daí fica assim, ó, pessoal, os empréstimos, tá? Entenderam? Como é que a prof fez os empréstimos aqui? Sim. Tá. Aí, então, aqui, 60 menos 20 fica 40. 59 menos 15 vai ficar 9 menos 5, 4. 5 menos 1, 4. E aqui, 359, 9 menos 2, 7. 5 menos 4, 1 e 3. Prontinho. Então, tá aqui. 317 graus, 44 minutos e 40 segundos. Pessoal, vocês me perdoem se às vezes não fica tão boa a minha letra aqui, mas é que essas mesas digitalizadoras, elas não são assim, que nem escrever no quadro ou no papel, tá? Fechou aí? Quem tinha feito, conseguiu? Deu certo? Deu a mesma resposta? Sim. Pessoal, então notem, ó. Se eu tô no quarto quadrante, para eu saber que minha resposta tá certa, esse meu valor aqui, ele tem que estar acima de 270 e abaixo de 360, tá bem? Não esqueçam disso. Agora, o SW. O SW, ele tá em qual quadrante? No terceiro, ó. No terceiro quadrante, o que que eu faço? Eu faço 180 mais o rumo, né? 180 mais o rumo. Então, agora, pessoal, como é que a gente vai fazer? Vai pegar os 0 graus e vai somar com 180. O bom que quando é soma, pessoal, que é nesse caso aqui, ó, a gente só soma grau com grau, nem precisa mexer nos minutos e nos segundos, daí fica mais fácil. Então, quanto é que dá 180 mais 0? Vai continuar 180, né? 180 graus, 15 minutos e 30 segundos. Já no SE, daí complica um pouquinho mais, porque no SE é uma continha de menos, né? Tá? Vocês querem que eu faça o resto da tabela aqui, passo a passo, ou eu posso fazer na minha calculadora e só ir colocando os resultados aqui para vocês conferirem? Na calculadora, Pode fazer um na ligeiro. Tá, pra gente não otimizar nossa aula, né? E daí eu vou colocando ali, vocês vão conferindo se tá certo, vamos ir conferindo se tá certo, né? Então, vamos lá. 180 graus, menos 89 graus, 40 minutos e 40 segundos. Então, esse aqui vai ficar 90 graus, 19 minutos e 20 segundos. Esse aqui também é no SE, ó, pessoal. Esse aqui, ó. Daí, então, eu também tenho que fazer 180 menos, tá? Então, vai ser 180 graus, menos 10 graus, 15 minutos e 40 segundos.
Então, aqui vai ficar 169 graus, 44 minutos e 20 segundos. Notem, pessoal, que aqui, ó, vocês nunca vão poder colocar siglas. Estão vendo que o prof não coloca siglas, né, pessoal? Porque azimuth, eu sei qual é o quadrante por causa do valor, né? NE, pessoal, ó, quadrante NE, o rumo é a mesma coisa que o azimuth. Então, aqui não precisa fazer conta nenhuma. Aqui é só copiar o valor. 89 graus, 40 minutos e 10 segundos. E aqui 0 graus, 10 minutos e 20 segundos. E por fim o NW, que é o último, né? Daí eu tenho que fazer de novo. 360 graus, 0, 0, 0, 0, menos 12 graus, 0, 0 e 20. Então, isso aqui vai dar 347 graus, 59 minutos e 40 segundos. Fechou, pessoal? Fechou aí para vocês? Sim, prof. Sim. Tá. Usando essa tabelinha aqui, fica mais tranquilo, né, pessoal? Agora, vamos na nossa questão de número 4. A questão do número 4 fala com relação a rumo, né? Daí tem que transformar azimuth, vante e ré. Aqui que falava de desenhar o gráfico, mas não precisava, tá? É que essa atividade, até vocês viram que ela ficou até uma data ali. Eu montei ela, né? E daí acabou ficando sempre em PDF, e eu não tinha mais ela em Word. Aí eu não tinha como modificar ela, sabe? Por isso que ficou assim. Tá. Então tá. Olha só. Novamente aqui, então, pessoal, agora o que mudou é que a gente tem o vante e o ré. O vante é o que a gente já estava calculando antes. O ré, daí a gente tem que olhar o valor que deu aqui, e daí se deu menor que 180, eu somo com 180 para fazer o azimuth ré, né? E se deu maior que 180, eu diminuo de 180. É assim que funciona azimuth ré e vante, tá? Então, primeiro vamos fazer os vantes, tá bom, pessoal? Então, NW. NW, o que é a conta, pessoal? No NW, 360 graus, menos o meu rumo, né? Certo? Então, aqui vai ficar 328 graus e 50 minutos, tá? Aqui não tem os segundos, daí não precisa. O SW, pessoal, que conta tem que fazer? Ó, SW a gente soma com o rumo, né? Então, aqui eu vou fazer 180 mais 12, 192 graus, 50. O SE, o que eu faço? Menos, né? Ó, menos. Então, agora eu faço 180 menos 0 graus e 15 minutos. Vai ficar 179, 45 segundos. O NE e o NE, mesma coisa, né, pessoal? Então, eu só copio. 88 graus, 50 minutos, e 0 graus e 10 minutos. Pronto. Aqui tá pronto, pessoal. Fechou aí, turma? Ficou assim para você também? Sim. Então, sinal que vocês estão conseguindo entender, né? Mas mas fez isso aqui? O resto da turma não tentou fazer, não fez? Como é que foi, pessoal? Prof, eu Deu só fiz certo. essas duas da tabela, as outras teve algumas que eu não consegui fazer. Tá. E daí, pessoal, agora vamos fazer o azimuth ré. O azimuth ré, pessoal, a gente olha aqui, ó. Esse aqui deu mais que 180,
Se deu mais, eu faço menos, tá? Então, agora eu vou pegar o 328 e vou fazer menos 180, tá? Então, aqui vai ficar 148 graus e 50 minutos. Então, azimute, vante, para, ré. Se for menor que 180, somar com 180. E se for maior que 180, diminuir. De 180, tá? Essa é a regra para azimutivante e ré, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deu maior, ó. Se for maior, eu diminuo. Então, agora eu vou fazer menos 180, vai ficar 12 graus e 50 minutos. Aqui ficou menor, então aqui eu somo, né? 179 mais 180. Quase deu 180, mas não chegou a dar. Então, 359 graus e 45 minutos. Aqui deu menor, também vou somar. Então, 88 mais 180. 268 graus e 50 minutos. E aqui, pessoal, ó, 0 graus é menor que 180, né? Então, eu somo. Vai ficar 180 graus e 10 minutos. Vocês vão notar, pessoal, que às vezes, quando vocês estão fazendo aqui a transformação para ré e para vante, às vezes acaba ficando igual ao rumo, né? Ó, mas não quer dizer, não existe, assim, uma regra. Na verdade, a gente tem que construir essa regra, né? E para a gente fazer isso, seria mais uma coisa para vocês decorarem. Então, eu prefiro seguir nessa linha aqui, ó. Que se deu menor eu somo, se deu maior eu diminuo, porque acho que é mais fácil do que nós tentar criar uma regra com relação ao rumo, tá, gente? Eu acho que sim, né? Dá mais função, né? Sim. E a última tabela, que é essa aqui, pessoal, ó, a número 5, é a mais dificilzinha, porque aqui a gente tem, em algumas situações, a gente nem tem o valor do rumo, né? A gente tá aqui no azimuth e tem que chegar lá no rumo, tá? Então, essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, porque a gente tem que pensar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Profe, você já fez ela com a gente semana passada. Ah, então tá. Então, tá pronto, né? Não tem mais nada para fazer. Essa aqui, então, a gente já tinha pensado ela, né? Ótimo. Aqui a prof tem aula de topografia no mesmo dia, de manhã e de noite. Então, às vezes, eu faço algumas coisas com vocês e não faço com eles, ou vice-versa. Daí, às vezes, eu penso que eu não fiz ainda, tá? Vocês vão me lembrando daí. Então, só faltavam essas duas, né, gente? Que beleza. Então, vou salvar e vou mandar aqui depois no Google Sala de Aula para vocês, tá? Show de bola. Agora, então, pessoal, eu quero explicar para vocês as outras atividades, tá? Bom, eu vou seguir ainda na folha 2 aqui, que a folha 2 é de cálculos, tá? A questão número 2, pessoal, como fazer ela, então? Questão número 2 é uma situação em que, eu tava com uma trena, tá? Ela era para ter 20 metros, e ela não tinha 20, ela tinha 19,95, tá? No momento que foi visto que tinha esse erro na trena, então foi feito aqui uma forma de corrigir as distâncias medidas, certo? Porque daí, então, na verdade, a distância que foi medida, né, não era efetivamente a distância que estava dando, tá? Então, para fazer esse tipo de correção,
o que que a gente faz? Que conta que a gente faz, ó? A gente pega, então, a distância que a trena estava medindo e divide pelo total que ela deveria ter, para então a gente ver que o coeficiente de erro, né? Tá? Aqui, inclusive, a gente já pode calcular direto o coeficiente de erro e depois só ir multiplicando, não precisa fazer cada vez isso aqui, que daí fica até mais fácil. Mas a prof colocou aqui só para vocês entenderem como fazer a correção. Então, por exemplo, assim, ó, eu pego o 19,95, tá? 19,95 divido por 20. O meu coeficiente de erro aqui, pessoal, é 0,9975, tá? Deixa eu copiar isso aqui lá para o nosso quadro. E aí a gente já consegue fazer todas as outras distâncias corrigidas, tá? Uma coisa que eu queria ver com vocês assim, ó. Eu pedi para fazer aula com vocês toda semana, porque a gente tem bastante conteúdo para ver, e depois, quando a gente voltar no presencial, eu quero dar um foco nas práticas, tá? Nem todos os professores estão fazendo assim. Eu não sei o que que vocês pensam, pessoal, se vocês preferem assim, ou se vocês querem ter aula só a cada 15 dias, o que que fica melhor? Assim tá ótimo. Tá bom. Sim. Tá bom? Tá. Porque o que que acontece, pessoal? Até construções vocês conseguem, eu acredito que andar sozinhos, né? Mas topografia não tem como vocês ficarem fazendo os cálculos sem a prof explicar antes, né? Então nem tem como eu encaminhar alguma atividade para vocês fazerem, que vocês não vão conseguir se virar sozinhos sem antes eu explicar, né? Bom, então vamos lá. Pega o 19,95, tá? 19,95 e divide por 20, para ver quanto é que dá. Aí a prof fez aqui na calculadora, ele vai dar 0,9975. Digamos que esse é o nosso coeficiente de erro dessa trena, tá? Então, agora, para corrigir, eu pego a distância, que está errada, a distância medida, 129,33, e faço vezes esse meu coeficiente de erro, para então fazer a correção, ó, tá? Então, igual aqui. Então, vezes 129,33. Então, a distância bem correta aqui, ó, 129,00. De novo, pega o 91,04. Então, em vez de cada vez eu multiplicar e dividir, eu já fiz aqui, ó, quanto é que dava o coeficiente de erro, entenderam? E eu já tô colocando direto aqui, ó, tá? É sempre esse valor aqui, 99,75. Então, vai dar 91,04 vezes 0,9975. Então, aqui vai ficar 90,81. Você já tinha tentado fazer essa aqui ou não, pessoal? A partir do que o prof colocou ali, não? Não. Tá. Eu já tinha feito ela e depois eu vi que não era pra fazer. Não, mas aí não fazia mal também, né? É que a prof não tinha explicado ainda, mas não fazia mal, você já fez, tá? 0,9975 vezes 76,71. Então, aqui vai ficar 76,52, arredondando, né? Daí, 38,10, 0,9975. Então, vai dar 38,10 vezes 0,9975. 38,00. E, por fim, o último aqui, 49,37 vezes 0,9975. 49,37 vezes 0,9975. Vai ficar
49,24. 25, vou arredondar para, porque deu 2, 4, 6, eu vou arredondar para 25. Pronto, pessoal, então a número, é 1, né? A número 1 está pronta, tá? Não, é 2. A 1 é aqui da régua. Profe, Oi. tu podia explicar de novo aquela parte ali do início que você falou antes de começar a fazer a tabelinha, porque minha irmã veio falar comigo bem na hora, eu peguei só metade. Ah, como que a gente chegou nesse cálculo? Tipo isso? Como que começou a fazer isso? Assim, ó, no problema nosso, tá? Ele tá dizendo assim, ó. As distâncias foram medidas daí com uma trena de 20 metros que verificou que tinha só 19,95 metros, tá? Então, a gente pegou a distância real que tinha trena e dividiu pela distância que era para ter. Distância real dividida pela distância que era para ter. Tá? Aí, deu esse coeficiente aqui, ó, de 0,9975. Ao invés de cada vez a gente fazer vezes esse aqui, dividir por esse, a prof já fez aqui e pegou, tipo, o coeficiente que deu e só foi multiplicando nas distâncias medidas para ir corrigindo elas. Só isso, tá? Ah, tá. Obrigada, prof. Uhum. Isso aí, então, pessoal, tá? Show de bola. Então, agora vamos para a próxima questão. Então, assim, eu vou ir fazendo com vocês as questões e vou ir explicando, tá? Porque eu acho que é uma forma mais fácil do que eu ficar só passando a teoria e dizendo o que é cada coisa, tá? Essa é a forma mais tranquila de eu explicar essas questões aqui e vocês entenderem como fazer esse tipo de questão. A número 6, pessoal, já vou copiar e já vou levar lá no nosso quadrinho. Acho que não vai ter lugar aqui mais. Acho que dá lugar aqui, sim. Então, agora, pessoal... Não, vou abrir uma tela nova. Esse aqui eu vou salvar e vou abrir uma tela nova. Agora, pessoal, a gente começa a falar um pouquinho, tá? Sobre distâncias horizontais, verticais e distâncias inclinadas, tá? O que é essa segunda parte agora do nosso conteúdo? Agora é assim, ó, pessoal. A gente vai ter as leituras feitas num teodolito, certo? E para isso a gente vai utilizar aquelas fórmulas que estão lá nos slides, tá? Então, assim, ó. Quais são as fórmulas que a gente vai precisar? Primeiro eu vou pegar aqui as informações que a gente tem, e daí depois eu vou ver o que falta, eu vou colocar as fórmulas aqui, ó. Então, eu tenho, de um piquete A foi visada uma mira colocada em um outro piquete B. Então, eu estou num ponto A, olhando para o ponto B. Foram feitas as seguintes leituras. Então, eu tenho aqui o fio inferior, tá? O fio inferior, que é igual a 0,417 metros. O fio médio, tá? Então, pessoal, assim, ó, o fio inferior sempre tem que ser menor que o fio médio, e o fio superior vai ser o valor mais elevado, tá? Quando a gente tem uma luneta, pessoal, lá no teodolito, eu vou passar um vídeo depois para vocês, vou pedir para vocês assistirem. A gente vai ter aqui a luneta, digamos assim, vai ter uma linha, assim, preta no meio, e vai ter 3 fios, tá, pessoal? Esses 3 fios vai ser fio inferior, fio médio e fio superior. Eles vão estar em cima de uma medida lá na régua, que é essa régua aqui que a gente vai estar visualizando aqui, ó. Essa régua aqui, tá? Então, tipo assim, vai ser uma linha que nem essa aqui. A gente vai estar visualizando ela em cima de uma determinada medida. É como se nós tivéssemos essas 3 situações aqui, ó. Fio inferior, fio médio e fio superior. Eu vou anotar na minha tabelinha, tá? E depois eu vou utilizar essas informações para fazer as minhas continhas aqui nessa situação, tá?
Então, aqui, pessoal, eu tenho só o fio inferior e o fio médio. Tá faltando o fio superior, tá? Mas não tem problema. A gente tem como calcular. Eu tenho o ângulo vertical. O que que é esse ângulo vertical, pessoal? Ó, o ângulo vertical é assim, ó. Eu tô aqui com a minha luneta e tô fazendo essa leitura, a princípio, na perpendicular, reto, tá? Reta. Se eu peguei a minha luneta, tá? E eu fiz isso aqui, ó. Eu ergui um pouquinho ela, ou eu abaixei ela, tá? Nesse caso aqui, foi bem pouquinho, porque é só 5 graus, tá? E é uma visada descendente. O que quer dizer descendente? Significa que eu abaixei a minha luneta. Ó, aqui é o plano, tá? Deixa eu fazer um desenho diferente aqui para vocês. Eu tô aqui com a luneta. Tá posicionada. Tá aqui ela, tá? E eu abaixei ela para fazer a leitura. Então, fez isso aqui, ó, pessoal. Não tão inclinado assim também. Assim, ó. Pronto. E aqui tá o ponto A, né? E aqui ela tá olhando a régua aqui no ponto B, certo? Essa é a situação. Tá falando que é uma visada descendente. Quando é descendente, quer dizer o seguinte, que eu tô olhando para baixo, tá? E ela fez, então, ó, este ângulo, aqui é o meu plano, digamos assim, e ele formou este ângulo aqui, ó, pessoal. Esse ângulo, eu vou tirar a leitura lá no painel do meu teodolito. Eu vou anotar na minha tabela esse ângulo. Vejam que se ele tivesse com a luneta reta, ó, não ia enxergar a régua. Por quê? Porque esse aqui tá muito para baixo, esse ponto. Então, por isso que teve que abaixar o teodolito para poder conseguir enxergar a régua. Porque deixando reto, ó, não ia enxergar, entenderam? Por isso que eu inclino, às vezes, a minha luneta, tá? Bom, então, esse ângulo aqui é de 5 graus. Tá, ótimo. Que mais? Eu tenho a altura do instrumento. A altura do instrumento vai ter um risquinho lá no meu teodolito. E daí eu vou medir a altura do teodolito até o chão, tá? Então, vai ficar 1,50. Tá bom? E ali tem mais uma informação que diz assim, ó, que é um tipo de luneta analática. Analática. O que quer dizer isso, pessoal? Luneta analática e não analática, tá? Tem um coeficiente chamado coeficiente C, tá? Que ele pode variar de 0 até 50. Quando a luneta é desse tipo aqui, ó, analática, significa que eu não preciso aplicar, é como se fosse um coeficiente de erro, né? Eu não preciso aplicar esse coeficiente na minha conta, porque essa luneta é uma luneta, digamos assim, melhor, tá? Então, quando diz assim, essa palavrinha aqui, ó, analática, vocês usam o C igual a 0, tá? Então, C igual a 0. Tô entendendo, pessoal, do que o prof tá falando? Tá muito complexo. Dá pra entender, pai. Qualquer coisa vocês me param e eu volto, tá? Daí, pessoal, então agora vamos começar a fazer as fórmulas aqui, tá? Então, vamos anotar os dados do nosso problema, tá? O que a gente tem de informações aqui? Fio inferior. Fio médio. Então, fio inferior, também, isso aqui também pode ser chamado de retícula, tá, pessoal? Retícula ou fio inferior. Então, é aquela linha que eu falei para vocês da luneta. Então, que ela tá lendo aqui na régua, esse meu fio inferior deu 0,417. Fio médio, pessoal, 1,518. E o fio superior não deu aqui. Então, já eu vou precisar dele. Então, eu já boto um ponto de interrogação aqui. O ângulo, que é chamado de ângulo alfa, ele é de 5 graus e 30 minutos.
tá? A altura do instrumento é I, de altura do instrumento, ou aí, né, tanto faz, 1,50. E o C, então, é 0, tá? Bom, agora eu começo a fazer os cálculos, deixa eu ver o que ele está pedindo aqui na questão. Ele está pedindo para a gente calcular... Ah, tá ali, né? Tá. Calcule, aqui tá ó, a pergunta, ó. Calcule a distância horizontal. Então, ele quer que a gente calcule a distância horizontal. Ou seja, a distância aqui, né, desse ponto até o ponto B, tá? Distância horizontal. Então, ele quer o DH. DH. Igual, não sei, vou calcular. Então, já tem duas coisas aqui para a gente calcular, o fio superior e a distância horizontal. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar a pegar as minhas fórmulas lá, né, dos nossos slides de topografia. O prof vai escrever algumas fórmulas aqui, então se vocês já quiserem anotar aí no caderno de vocês, é interessante. Porque vocês vão precisar delas, tá? Primeiro, a distância horizontal, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que tá no material, tá? Aqui. Se depois vocês quiserem voltar lá no material de vocês e dar uma olhada, eu vou mostrar onde é que tá? Ó. Aqui a partir da página... Da página 33 começa a falar sobre isso, tá? Essa aqui, ó, essa distância horizontal aqui, que não tem o ângulo na fórmula, é quando a luneta tá reta. Mas no nosso exemplo, ela não tá reta porque tem um ângulo. Daí tem que usar essa outra aqui, ó, tá? Distância horizontal vai ser igual a 100 vezes o H, vezes o cosseno ao quadrado de A, mais o C. Aqui tem toda a dedução da fórmula, tá, pessoal? Da onde que saiu isso, mas vocês não precisam se deter a isso, detenham-se só a saber essa fórmula aqui embaixo. Então, o DH vai ser igual, ó, tá aqui a fórmula, ó, pessoal. DH 100 vezes H vezes cosseno ao quadrado de A mais C. 100 vezes H vezes cosseno ao quadrado de A mais C. Agora, vamos olhar aqui, ó, dos dados que a prof colocou aqui, se a gente tem essas informações já para poder fazer a conta, ó. O DH eu quero descobrir, o 100 é padrão, tá? É constante. O H não tem nenhum momento aqui. O cosseno ao quadrado de alfa, eu tenho o alfa, então eu tenho que calcular o cosseno dele e depois elevar ao quadrado. E o C, a gente já falou que é 0, ó. Bom, então falta ainda o H. A princípio o H. Então, eu já vou botar aqui, o H também eu tenho que descobrir. O H, pessoal, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser, o H, ele vai ser a seguinte fórmula. Fio superior menos fio inferior. Essa é a fórmula do H, tá? Vai ser a distância entre o fio superior e o fio inferior. Então, vamos olhar aqui, ó. A gente tem o superior aqui? Não tem, ó. Não tem fio superior. A gente tem o médio e o inferior. Com o médio e o inferior, eu consigo calcular o superior. Como? Fio médio, ele é igual ao fio superior mais o fio inferior dividido por 2. Passo 2 multiplicando aqui, ó, fica 2 fio médio vai ser igual ao fio superior mais fio inferior. Claro, né, pessoal? Se eu somar o fio superior mais o fio inferior, eu vou ter o fio médio, né? Dividir por 2 é a média, né? O fio médio é a média. Até, inclusive, quando vocês estiverem fazendo lá em campo, vocês vão ter que fazer a média para ver se está certo o fio médio, né? Tá?
Então, a partir dessa fórmula aqui, eu consigo descobrir o meu fio superior, que é o primeiro de tudo que nós vamos calcular, tá? Então, essas duas fórmulas aqui do H e do fio médio, vocês podem ter elas também como base aí no caderno de vocês para as contas que a gente vai precisar fazer. Bom, então vamos substituir aqui as informações, ó. 2 vezes. Quanto é o fio médio? 1,518. Igual. Fio superior eu não sei, vou deixar. Mais o fio inferior, que é 0,417. Tá. Agora eu faço aqui, ó, 2 vezes 1,518. Vai ser igual a 3,036. Igual. Fio superior mais 0,417. Então, agora, pessoal, para eu achar o fio superior, eu tenho que passar esse aqui para o lado de lá, né? O sinal de menos. Então, ó, 3,036 menos 0,417. Vai ser igual a fio superior. Então, agora eu faço menos 0,417. Então, vai dar 2,619. Esse é o valor do meu fio superior, tá? Então, já achei o meu fio superior, que vai ser 2,619, tá? Entenderam, pessoal, como calcular, então? Utiliza a fórmula do fio médio e daí vocês conseguem achar o fio superior. Agora, o H, pessoal, então, eu tenho o fio superior e tenho o fio inferior, então, já consigo calcular o H. Então, o H vai ser igual a FS menos FI. Quanto é o meu fio superior? 2,619. Quanto é o meu FI? Meu FI, 0,417. Ah, eu tinha aqui, ó. 0,417. Quanto vai dar o meu H? H igual menos 2,619. Ops. 2,619 menos 0,417. Então, o meu H é 2,202 metros. Já achei o H também. Agora, como é que eu calculo o cosseno ao quadrado de alfa, tá? Cosseno ao quadrado de alfa. Vocês vão fazer o seguinte, ó, pessoal. Vocês vão pegar o ângulo, que é 5 graus e 30 minutos, tá? Esse é o meu alfa, tá? Então, vocês vão pegar e vão ir ali na calculadora de vocês e vão digitar assim, ó. Vão digitar a tecla cosseno, que é cos, lá na calculadora. Daí, depois que vocês digitarem isso, vocês vão apertar no 5, daí vão apertar aquela tecla que é 0 e as vírgulas, né? Então, 5 graus e 30 minutos. Então, se vocês têm a calculadora aí, já façam, tá? Pratiquem com a prof. Para ver quanto é que vai dar aí para vocês. Alguém fez? Deu 0,995396198. Perfeito, é isso aí. Então, tem que digitar cosseno, daí 5 graus, 30 minutos. Sem apagar esse valor da calculadora, sem apagar. Agora, vocês vão, ó, para elevar ao quadrado esse valor, vocês vão digitar a teclazinha. Então, vão pegar esse valor e vão apertar na tecla x ao quadrado, que tem ali. X ao quadrado. Sem apagar o valor, só pega e digita x ao quadrado. Quanto é que deu? Deu 0,9908. Pronto. Então, já calculamos o cosseno ao quadrado de alfa. Tá aqui, 0,9908. Pronto, pessoal. Então, calculamos o H, calculamos o cosseno ao quadrado de alfa. Agora, então, é só a gente fazer aqui na nossa fórmula, ó, tá? Para finalizar, então, pessoal, ó, DH vai ser igual a 100 vezes o H, que é 2,202, vezes o cosseno,
que é 0,9908, mais, então aqui é tudo vezes, pessoal, e mais zero, porque a gente adotou o zero para o C. Então, agora é só jogar na calculadora, ó. Então, vamos lá. 100 vezes 2,202 vezes 0,9908. Quanto deu a distância, então? 218,17 metros. Essa é a minha distância horizontal, então, dessa questão aqui da número 6, tá, pessoal? Agora, então, o que que vai ficar de atividade para vocês fazerem, tá, pessoal? Pegar isso aqui, tudo que a prof fez, eu vou enviar para vocês, e vocês vão passar limpo no caderno, para vocês terem essa questão, tá, resolvida. Vão preencher a tabelinha da número dessa aqui, da 2, já dá para vocês deixar pronto. Preencher a 13 e a 4, se alguém errou e tudo mais, conferir, arrumar. E fazer a questão 6, de repente refaçam ela, né? Tentam vocês mesmos fazerem, sem olhar o cálculo da prof, tá? Para revisar. Na aula que vem, então, a prof vai fazer a 7, a 8, a 9 e a 10 com vocês daí, tá? Ok? E daí vai ficar faltando, então, a prof falar sobre o que é distância, diferença de nível, ou distância, não é a distância inclinada, é a distância horizontal. Vou explicar para vocês, então, mais algumas coisas aqui dessas questões, tá? E aí, depois, também já vou explicar como é que faz para fazer a leitura da régua, tá, pessoal? Então, não vai ter, assim, como vocês darem continuação nessa folha aqui por enquanto. Mas daí dá para vocês já organizarem as atividades para depois entregar, deixam tudo prontinho já, tá? Quem ainda não fez as questões teóricas faz, deixa pronto também, aproveita, né, que a prof não deu mais tema. E aí, por hoje seria isso, tá, pessoal? Não sei se alguém quer perguntar, quer tirar alguma dúvida. Não? Por mim tá tranquilo. Por mim também. Tá. Pessoal, então eu quero que, não esqueça, vocês colocaram o nome no chat? Sim. Todo mundo colocou? Sim. Perfeito, deixa a prof copiar aqui, então. Então, por enquanto é isso, pessoal. A prof vai mutar aqui, e aí, então, às 11 a gente retorna com esse mesmo link daí para nossa aula de construções, então. Tá bom, pessoal? Tá bom, prof. Tá bom. Até depois, prof. Até depois, tá? Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau.